Paz do Senhor, que a graça de Deus encontre você nesse momento. Eu mais uma vez aqui expondo a minha figura. Eu queria que todas as vezes que eu viesse aqui eu estivesse mais maquiada, melhor vestida, mas nem sempre é possível, tá? Mas não dizem por aí que é melhor feito do que perfeito? Eu posso acrescentar outra coisa, né? Que teve uma trend, que eu nem sei se é assim que fala, né? Onde as pessoas falavam, né? Primeiro a gente faz, depois a gente corrige. No meu caso é primeiro a gente grava, depois a gente coloca um filtro pra gente ficar mais bonitinha, porque eu vou te contar, tem dia que parece noite, viu? Mas só pra descontrair um pouco. Bem-vinda mais uma vez ao nosso vídeo da semana. Desse vídeo vão vir os devocionais e o tema dessa semana é o milagre da organização. Eu gravo devocionais também para a rádio da nossa igreja, trabalho lindo, inclusive, que Deus tem aperfeiçoado a cada dia, dando criatividade, colocando as palavras no meu coração. Uma obra que eu tenho amado fazer e agradeço a Deus porque tenho recebido bons feedbacks. São testemunhos, né, que acabam motivando, dando mais vontade de continuar com a obra de Deus. Mas por que eu decidi falar a respeito desse tema? Foi algo que falou muito comigo por muito tempo, sério, por muito tempo mesmo. Eu ouvi várias palavras a respeito da organização e depois de ouvir muitas, eu não lembro quantas pregações eu tive que assistir que falavam a respeito do assunto, inclusive vídeos aqui no YouTube de pastores que eu acompanho, né? Canais que eu acompanho. Depois de muita pregação eu me toquei, que eu ficava pensando, mas por que aparece tanto, né? Mas depois eu me toquei, não que eu seja uma bagunceira, né, nata, mas as coisas poderiam melhorar aqui dentro da minha casa. Foi então que eu passei a colocar a mão na massa e fui organizar, começando pelo meu quarto. Gente, foram 2 semanas para arrumar o quarto porque estava muito bagunçado, nem tanto, mas por questão do cansaço mesmo, né, das dores, como você sabe, fibromialgia, né, como a gente já falou, não é algo fácil para lidar. Um dia você tá mal, outro dia você tá pior, outro dia você tá bem pior, então é algo muito instável, então por isso acabou que eu levei um pouco mais de tempo. E desentulhei meus guarda-roupas, separei aquilo que eu poderia doar, que eu não usava mais, organizei livros, organizei cadernos, enfim, com a ajuda da internet, com a ajuda de inteligência artificial, fez muita diferença no meu trabalho, no meu projeto, essa questão de inteligência artificial. Me ajudou bastante, foi uma bênção mesmo. Eu aconselho você a usar esse tipo de ferramenta, porque auxilia bastante, abre muito o nosso olhar para muitas coisas. E depois que eu terminei, a paz que eu senti, a satisfação que eu senti é indescritível até. Só sei que a sensação é muito boa. A gente fica se sentindo mais capaz. Olha, eu fui capaz de fazer isso. Não precisei contratar ninguém para fazer isso por mim, embora eu tenha tentado. Minha preferência era que alguém fizesse por mim, né? Por causa do trabalho que dá, e dá mesmo. Mas não foi possível, então
vamos lá e colocamos a mão na massa e, para honra e glória de Deus, deu certo e deu muito certo. Criei gosto pela coisa. Mas o que a organização tem a ver com a palavra de Deus? E eu te digo, tudo a ver. O nosso Deus é um Deus de detalhes. Se você já leu a Bíblia, você vai notar o quão detalhista nosso Deus é. Por exemplo, quando ele fala para Moisés construir o tabernáculo, Deus dá medida de tudo, até dos utensílios que teria, Deus dá as orientações para Moisés. Madeira, medida, tudo. Deus mostrou para Moisés tudo aquilo que ele deveria fazer e como deveria fazer. O nosso Jesus também não foi diferente. Por exemplo, quando que ele exigiu organização? A multiplicação de pães e peixes, né? Quando ele pede para os discípulos organizarem as pessoas em grupos e sentadas na grama, né? Então, nosso Deus é um Deus muito organizado. E eu não sei, eu acho que eu nunca comentei aqui, mas eu me formei há alguns meses no curso Ciência da Felicidade. Mas o que esse curso faz? O que esse curso estuda? Exatamente o que o nome diz. Nós nos tornamos cientistas da felicidade. Nós vamos de encontro, vamos pesquisar, buscar o que é que nos traz bem-estar, que nos dá a sensação de prazer. E uma coisa que dá muita sensação de prazer, que eu estava pesquisando, é a organização. E a neurociência explica por que um ambiente desorganizado, bagunçado, atrapalha tanto a nossa vida. Acontece que quando o ambiente está bagunçado, desorganizado, o nosso cérebro acaba tendo que lidar com muitos estímulos ao mesmo tempo. E isso acaba trazendo cansaço mental, porque o cérebro tem que filtrar estímulos que são irrelevantes. E quando o ambiente está organizado, é como se o cérebro respirasse. E é por isso que num ambiente organizado, você consegue ter mais foco, ter mais concentração, sentir mais paz. E acaba que nós passamos a ser mais criativos também. A organização reduz estresse fisiológico. E isso acaba se tornando algo bom espiritualmente. Porque um coração em paz e um corpo menos estressado, nós temos mais chance de perceber melhor a presença de Deus. Então, nós precisamos levar em consideração a importância, sim, da organização. É um descanso para o corpo, para a alma e para o cérebro. E a organização não é só questão do ambiente físico. Talvez a bagunça esteja na sua vida financeira. Talvez a bagunça esteja na sua vida sentimental. Não sei. Talvez você não tenha noção de que área da sua vida possa vir a estar desorganizado. E eu aconselho você a orar nesse momento. Não espere acontecer como foi comigo, né? Que eu tive que
Assisti várias vezes várias pregações sobre o mesmo assunto para me tocar. E hoje eu vivo, né, o quão gratificante é o resultado dessa experiência, que é organizar um ambiente físico. E eu sinto a diferença no meu cérebro, no meu corpo, na minha alma, porque é uma coisa que faz muito bem, como eu já disse. A sensação de prazer e satisfação é enorme. Então não espere muito tempo. Se você sente que Deus já está falando com você aqui nesse momento, ou confirmando algo que você já sentiu que Deus estava falando com você, coloque a mão na massa. Coloque a mão na massa, porque a recompensa é muito grande. E algo que me fez colocar a mão na massa também, sabe o que é? Muitas vezes nós achamos que aquilo que temos nas nossas mãos é pouca coisa. Ou talvez por não ser uma coisa, não ser algo do jeito que a gente imagina, o sonho, talvez nós estejamos desvalorizando aquilo que Deus já colocou nas nossas mãos. E precisamos entender isso. Precisamos cuidar daquilo que Deus nos deu, por mais que nós achamos pouco, por mais que nós venhamos a achar que é pequeno, mas precisamos lembrar: fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Como é que você quer ter muito de Deus na sua vida, ou ter mais de Deus na sua vida, se você não cuida nem daquilo que já está nas suas mãos? Talvez sua casa não é a casa dos seus sonhos, os seus móveis não são os móveis dos seus sonhos, mas Deus fala conosco: cuide daquilo que já está nas suas mãos, né? Seja fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Amém? Eu convido a você a acompanhar também os vídeos da semana que vão tratar desse assunto especificamente, o milagre da organização. Ficaram lindas as mensagens. Então acompanhe os vídeos da semana, que eu sei que Deus vai falar mais especificamente, mais detalhadamente com você. Amém? Que Deus te abençoe e até nosso próximo vídeo. Até mais.